Fala pessoal, aqui quem vos fala é o professor Diego de Preventiva. Tô aqui com o pessoal do MedHit para trazer para vocês o que vai fazer com que vocês consigam gabaritar a prova de preventiva do Enare. Sei que nessa reta final tá todo mundo preocupado, tá todo mundo focando em cirurgia, em clínica, em pediatria, em GO, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com preventiva? Vem com a gente, vem nessa aula que eu preparei para vocês, revisei as últimas provas do Enare e separei os 4 principais temas que eu garanto que vai cair na próxima edição. Com essa aula, vocês vão conseguir com certeza gabaritar, matar pelo menos 10 questões da próxima edição do Enare. Pessoal, vem comigo, vamos lá, vamos estudar junto! Estou aqui no MedHit para conversar um pouquinho com vocês sobre a prova do Enare que está chegando e a gente reservou algumas questões, a gente separou algumas questões como vocês têm acompanhado aí nas outras grandes áreas para ajudar vocês a dar o fôlego final e ganhar aqueles tão merecidos e importantes pontinhos aí na prova do Enare para que ano que vem seja o ano aí de R1 de residência na vida de vocês, tá certo? Você perguntar para um professor de medicina preventiva qual é o tema mais importante, obviamente que ele vai falar todos. Então, aqui eu separei alguns desses temas e vou falar en passant sobre eles só para fazer com que vocês recordem nesses últimos dias, essas últimas semanas, de alguns conceitos importantíssimos que com certeza vai cair na prova e é por isso que a gente chama aqui essa nossa aula de premonições, tá certo? Então vamos lá. Então começando, óbvio que não poderia faltar falar um pouquinho sobre a atenção primária à saúde, né? A definição de atenção primária à saúde é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza pelo conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que vai abranger aí a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico e o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e, obviamente, a manutenção da saúde. Com o objetivo de quê? De desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades, essa definição do Ministério da Saúde. Resumindo, a atenção primária à saúde é o nível de atenção onde a gente faz prevenção, promoção e cuidado do nosso paciente. Então a gente faz não só tratamento, não só diagnóstico, mas a gente também tem que fazer prevenção e promoção à saúde de qualquer população adscrita aí dessa UBS. Normalmente a atenção primária à saúde está mais ligada às unidades básicas de saúde, mas a gente já tem na rede suplementar algumas empresas aí que estão apostando na APS, na atenção primária à saúde, tá certo? E aí, a atenção primária à saúde, vocês estão cansados de saber, mas obviamente que vale a pena a gente lembrar desses atributos, né, essenciais e derivados da atenção primária à saúde. Por quê? Porque isso normalmente é questão de prova. E eles cobram como? Ou eles dão um conceito e pedem para vocês aí assinalarem qual é o conceito, né? Então, sobre aquela questão, o que foi feito naquele momento, naquele encontro com o paciente, e aí assinalar o que foi aí respeitado ou não de atributo, ou ao contrário, eles dão ali o atributo e pedem para que a definição da questão seja correta ou a incorreta daquele atributo. Então, pensando aí em atributos da atenção primária à saúde, a gente tem os essenciais e os derivados. Ah, professor, mas o que são atributos? Atributos são, como eu posso dizer, as vertentes, as leis da atenção primária, é onde a gente vai sempre se basear para fazer uma atenção primária de qualidade. Então, a gente tem aí como atributo essencial da atenção primária, o primeiro acesso, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação do cuidado. E aí os atributos derivados da atenção primária, orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural. Vamos entender o que é cada um desses atributos. Então, ainda dentro dos atributos essenciais, o primeiro acesso, ele se caracteriza como atributo ou a lei que faz com que a gente tenha a porta de entrada no SUS pela atenção primária, né? Então, é esse primeiro acesso a toda a rede SUS. Então, o paciente que ele precisa passar num especialista focal, precisa do acompanhamento em um hospital aí hiper especializado, enfim, qualquer necessidade que esse paciente tenha do Sistema Único de Saúde, a porta de acesso para esse paciente vai ser a atenção primária à saúde, ou seja, normalmente via as unidades básicas de saúde, né? E por conta disso, tem como função de gatekeeper. Então, o trabalhador, né, o médico, a enfermeira, né, o profissional que atua na atenção primária de saúde, ele é o guardião do portão ao SUS que vai poder ou não direcionar esse paciente de acordo com a necessidade. Então, não é todo hipertenso que precisa passar com um cardiologista, por exemplo, né? Então, ele tem essa função de também coordenar esse cuidado, tá certo? É o primeiro contato do paciente aos cuidados em saúde
pública, como eu havia falado para vocês, deve estar disponível para absorver a demanda do usuário sempre que ele precise. Então, a priori, um dos preceitos da atenção primária é que haja demanda espontânea aí para o paciente chegar e ser atendido, tá certo? E disponibilidade do serviço a cada nova necessidade, tá? Aí falando da longitudinalidade. O que é longitudinalidade? É a continuidade do cuidado. É o paciente que ele é acompanhado ao longo de toda a sua vida, ou pelo período que ele está ali na UBS, ou que ele está inserido ali naquele cadastro daquela unidade básica de saúde. Então, a gente exemplifica a longitudinalidade, é o paciente que é a mãe que fez o pré-natal conosco na atenção primária, na unidade básica de saúde, e a gente faz acompanhamento de puericultura dessa criança, depois a gente faz acompanhamento do adolescente, e essa criança esse adolescente vira adulto, envelhece, ou seja, a gente tem esse todo cuidado longitudinal, tá certo? E por quê? Porque juntamente com isso, a gente tem o vínculo que é criado entre serviço de saúde e usuário através do tempo, e a gente acompanha todas essas fases. Por que é importante? Porque a gente sabe que muitas das vezes, alguma ocorrência lá no nascimento, ou na primeira infância, ou durante a adolescência, pode ter repercussões aí na sua fase adulta, ou na melhor idade, na terceira idade. Então, a gente prega na atenção primária que esse cuidado longitudinal, além de aumentar o vínculo, melhora a promoção, prevenção, tratamento em saúde do nosso paciente, tá certo? Ainda dentro dos atributos essenciais, a gente tem a integralidade, que é o quê? É esse cuidado do usuário integralmente. Então, ele tem direito, via atenção primária, a ter os seus cuidados aí obtidos ou oferecidos em todos os níveis de atenção. Então, se ele só tem aí uma hipertensão controlada, faz uso regular de hipotensor, enfim, ele fica na atenção primária. Se ele já tem aí alguma condição patológica que se faça necessário referenciar esse paciente para a rede secundária, para um cardiologista, para um reumatologista, para o gastro, para o endócrino, enfim, ele também tem direito, assim como rede terciária, hospital, enfim. Então, o que o atributo da integralidade, ele defende? Que esse paciente, ele entrou no SUS como porta de entrada da atenção primária, mas ele tem o direito de subir nos outros níveis, de ir para outros níveis, conforme a sua necessidade de saúde, tá certo? E aí essa integralidade também leva em consideração quem é esse ser, né? Ele não é só doença, ele tem o seu contexto cultural, seu contexto familiar e social, né? Então, o que a gente vê? O usuário como um todo e a necessidade de referenciar e coordenar esse paciente para outros cuidados de acordo com esse contexto, com esse usuário como um todo. Então, cada usuário se torna único, tá certo? E aí aqui tem um exemplinho, né, do que são as redes de atenção, né? Então a gente tem a atenção primária, como a unidade básica de saúde, atenção primária a grupos populacionais, situados em uma área de abrangência delimitada. Aí a gente tem o serviço secundário, que são os serviços ambulatoriais, então especialidades clínicas e cirúrgicas. Então quando a gente manda para um cirurgião de cabeça e pescoço, quando a gente manda para um cirurgião geral, para um dermatologista, para um psiquiatra. A atenção terciária são serviços hospitalares de maior complexidade. E acima disso, que ainda está dentro de atenção terciária, são serviços hospitalares de maior complexidade, mas que abrangem aí hospitais terciários e quaternários de caráter regional, estadual ou nacional, certo? Então o paciente ele entra aqui na atenção primária, ele entra aqui na unidade básica de saúde e conforme ele tem necessidade, a gente encaminha esse paciente para os outros níveis de atenção. Mas ele nunca deixa de ser da atenção primária, tá, galera? Então, quando eu mando um paciente lá para fazer a correção de uma hérnia umbilical, quando eu mando ele aqui para atenção secundária, para passar com o cirurgião geral, ele não deixa de ser meu na atenção primária. Ele vai lá, passa no serviço ambulatorial e volta comigo, com o seu resumo de alta, com a sua proposta cirúrgica e volta comigo depois para a gente ver como foi a cirurgia, como que tem que ser os cuidados desse paciente pós-procedimento cirúrgico, tá certo? Ainda, falando um pouquinho dos atributos essenciais, a gente tem a coordenação do cuidado, que resume tudo o que eu falei para vocês até agora, né? Então, ela defende que a APS é porta de entrada para outros níveis de atenção e a APS articula com os outros níveis de atenção. Então, eu gosto bastante dessa imagem aqui da Prefeitura da cidade de São Paulo, que ele transmite aquela pirâmide que eu mostrei para vocês agora há pouco, para exemplificar aí, né, os níveis de atenção, em uma
em um modelo aí em rede, né? Então, a atenção primária, a atenção básica, a atenção primária está aqui no centro de tudo, coordenando com os outros serviços de cuidado. Então, rede secundária, rede terciária, né? Uma rede de atenção à saúde, urgência e emergência, enfim. Então, mas veja, a atenção primária está sempre aqui no centro, coordenando esse cuidado. Esse paciente vai e volta. Ele nunca deixa de ser da atenção básica, nunca deixa de ser da atenção primária, tá bom? Aí, entrando um pouquinho agora nos atributos derivados, a gente tem a orientação familiar, que é o quê? A participação familiar dentro da construção do cuidado desse paciente, onde a gente vai ter um entendimento dessa inserção desse paciente na família dele, como ocorre essa inserção familiar e utilizar isso como também ferramenta do cuidado. Muitas vezes entender por que o paciente tem determinada patologia, por exemplo, um paciente aí que ele é hipertenso, a gente não consegue controlar a pressão dele de forma alguma, e aí fazendo essa avaliação da família, fazendo uma orientação familiar, fazendo uma visita domiciliar, a gente percebe que todo mundo na casa faz uma ingesta muito grande de sal. Ou seja, o único paciente que tem que reduzir o sal, que é o hipertenso, na verdade todos deveriam, mas que por conta da hipertensão é importante que ele reduza o sal para que a gente consiga aí um auxílio nesse controle pressórico, ele está inserido num ambiente familiar onde todos consomem uma quantidade muito grande de sal. Então essa orientação familiar traz o familiar para perto do cuidado do paciente e ao mesmo tempo faz com que nós tenhamos um olhar para dentro da família que esse paciente está inserido. E com isso a gente consegue fazer os genogramas, ecomapas, para entender essa relação entre os familiares. Vale a pena lembrar que aqui a gente fala de orientação familiar dentro de um dentro de um contexto que o paciente está inserido, não necessariamente sanguíneo, não necessariamente pai, mãe e irmão, tá certo? Muito embora o genograma, o ecomapa, a gente acaba utilizando os laços aí consanguíneos, os laços de sangue do paciente, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de um genograma, o paciente que a gente está avaliando é esse aqui, né, o UBS, de 32 anos, que tem transtorno bipolar e com hipótese de abuso de álcool, ele é casado com a MS de 28 anos, tem um filho de 11 anos que tem a hipótese de TDAH, tem uma irmã com hipótese de depressão de 40 anos e um irmão que está apenado por agressão. Ele é filho do seu IBS, que é alcoolista e cometeu suicídio, e da dona MLS, que tem depressão, tá certo? Ou seja, com isso a gente consegue ter um exemplo, uma ideia geral de onde esse paciente está inserido. Então, assim, se a gente tem a suspeita de abuso de álcool dele, olha só, a gente tem ele aí inserido dentro de um ambiente familiar onde isso já era costumeiro aí com o pai dele antes de cometer o suicídio, né? Então, por isso que ele tem essas dois risquinhos aqui, porque ele cometeu o suicídio, tá certo? E aí, o suicídio desse pai, será que adoeceu essa família? Levou a LBS a ter depressão, essa hipótese? Enfim. Então, com o genograma, a gente consegue entender, inclusive, as possíveis causas de uma determinada agravo, de de uma determinada patologia. Uma ferramenta importantíssima para que a gente use no dia a dia, porque faz com que a gente realmente entenda esse paciente como um todo, tá certo? Ainda dentro dos atributos derivados, a gente tem a orientação comunitária, né? Então, o que isso traz? A importância do serviço de saúde na comunidade, né? Então, ele visa ações, pensa em ações voltadas para o território no qual esse serviço está incluído, né? Por exemplo, a territorialização, que é quando a gente sai da UBS e tem essa tomada de consciência, a gente conhece o território onde a nossa UBS está aí inserida. E a gente leva em consideração todas as variáveis possíveis, econômicas, sociais, políticas, epidemiológicas, que podem fazer com que esse paciente adoeça ou não, né? Então, quando a gente faz essa tomada de consciência do território, e a gente vê que a gente está atuando aí como estratégia da saúde da família, ou atenção primária, numa área onde tem grandes alagamentos, a gente sabe que o risco ali de se ter uma leptospirose é muito maior, epidemiologicamente falando. Tá certo? Então, quando a gente tem esse conhecimento
territorial de onde a gente está atuando, a gente tem essa orientação comunitária sendo aí respeitada como atributo da atenção primária. E veja, não é somente a gente ir até o local e conhecer o local, é também trazer essa comunidade para dentro do serviço e orientá-la. Por exemplo, em épocas de chuva, não deixar água parada para a gente não ter criadouro de dengue, né? Então essa orientação comunitária é importante tanto para a gente reconhecer essa comunidade, quanto trazer a comunidade, orientá-la e educá-la em promoção e prevenção em saúde, tá certo? E aí, porque a gente entra ainda nos derivados, competência cultural. O que é isso? É a gente entender a cultura de cada indivíduo, né? Com isso a gente vai garantir a integralidade do cuidado, a universalidade desse acesso desse paciente. O que é isso? Então, se um paciente ele tem uma determinada religião que faça com que ele não possa comer certo tipo de alimento, a gente vai ali no nosso dia a dia, não vai fazer com que não vai orientá-lo a comer esse tipo de alimento, né? Se, por exemplo, eu coloquei aqui a população indígena, se a gente está atuando dentro de uma população indígena, é sabido que o pajé tem uma autoridade muito grande dentro dessa população. Então a gente tem que entrar em acordo, conversar com esse pajé, entender os determinantes sociais daquela população indígena para que a gente consiga ter a integralidade desse cuidado, a integralidade desse paciente respeitado, porque lembra que a gente falou na integralidade, o paciente ele é plural dentro dele mesmo, ele nunca é igual a outro, então a gente também tem que respeitar esses aspectos, e a gente também tem que levar isso para o paciente de forma que ele entenda. Então uma competência cultural, por exemplo, é uma linguagem acessível, né? Não adianta um paciente aí com uma baixa escolaridade eu falar com uma linguagem super rebuscada que ele não vai entender. Então talvez seja importante eu reconhecer que eu precise conversar com ele de uma forma um pouquinho mais simples. Para quê? Para que a gente consiga fazer a prevenção, promoção em saúde, tá certo? E isso é o quê? Competência cultural, tá certo? E aí falando um pouquinho da atenção primária no Brasil, mas antes do Brasil, lá em 1920, na Inglaterra, aconteceu aí, esse carinha fez esse relatório, chamado de relatório Dawson, onde foi-se evidenciado, foi gerado as bases para um serviço de saúde pautado nesses níveis de complexidade, como a gente falou agora há pouco, né? E com foco no cuidado primário dentro de uma região, né? E aí, em 1977, na primeira Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, teve a declaração da Alma Ata, onde houve uma discussão sobre um sistema de saúde organizado a partir do modelo da APS, né? Então tem-se aí como marco da criação da atenção primária 1979, mas a gente não pode esquecer que em 1920 na Inglaterra já tinha aí alguns cientistas, né, ou estudantes de saúde pública já pensando nessa forma de cuidado e ofertar saúde para os pacientes. E aí no Brasil, na Constituição de 88, a Lei 8080, né, isso é uma lei importantíssima, vocês têm que saber dessa lei para ir para uma prova de residência. Lei 8080 sempre cai uma questão, que é o quê? É a Lei Orgânica do SUS, que foi onde atribuiu-se espaço para oferta de serviços em saúde como com formato atenção primária em saúde, mas isso em larga escala, né? Isso através do quê? Promovendo uma reorientação desse modelo assistencial de saúde, reduzindo o foco curativo do modelo biomédico, ou seja, parar de pensar no cuidado em saúde somente como médico que vai lá, trata e cura, né, o paciente, ou seja, uma visão médico-centrada, e valorizar a promoção e prevenção da saúde, né, e a construção dos cuidados de saúde a nível local. O que é isso? Então eu deixo de só ser um médico que eu vou lá e trato, mas eu sou um médico que eu oriento, promovo algumas patologias, faço promoção à saúde, faço prevenção de algumas patologias e faço esse cuidado construído de acordo com o território que eu estou ali inserido trabalhando, tá certo? De acordo com as necessidades das pessoas que são aí da minha área de escrita, tá certo? Aí, em 91, a gente teve a criação do Programa de Agente Comunitário à Saúde, que focava promover ações preventivas e educativas no território. O que são as ACS, né, ou os ACS? Os Agentes Comunitários de Saúde. Eles são profissionais que trabalham na unidade básica de saúde e vão de casa em casa conversando com os pacientes, checando carteira vacinal, questionando sobre aí sinal, sintomas, tá tudo bem, perguntando se a prescrição
tá em dia ou não, e também educando esse território, falando sobre água parada, falando sobre uso de repelente, falando sobre uso de cinto de segurança, prevenção de quedas, enfim. Então eles atuam dentro do território porque a atuação do agente de saúde é dentro do território. Dentro da UBS acaba ficando mais o enfermeiro e médico, né, da saúde, da família, enfim. Fora, eu costumo dizer que como braços aí da equipe de saúde da família, a gente tem os agentes de saúde, né? E aí, em 94, a gente teve a criação do Programa Saúde da Família, né? Que teve como objetivo ampliar essa visão do processo de saúde e doença da população através desses cuidados integrais com foco no território onde se atua. E aí aproximou a população do serviço de saúde, porque ela foi inserida dentro de onde se tinha a maior vulnerabilidade, dentro das comunidades, dentro das ocupações, dentro das populações ribeirinhas, enfim. Então, percebam que durante esse processo de criação e melhorias da atenção primária à saúde, foi se aproximando a população do serviço de saúde e foi se deixando o foco como objetivo principal na doença, mas prevenção e promoção à saúde, obviamente, tratamento, diagnóstico precoce e tratamento das doenças, mas a gente colocou, foi se inserido aí como base da atenção primária, prevenção e promoção à doença. E aí, em 2016, o governo mudou o PSF para o que a gente conhece hoje, Estratégia da Saúde da Família, dizendo que a partir dessa data, a saúde da família não era mais só um programa, mas uma estratégia buscando a melhoria da saúde do nosso país. Tá certo? E aí, PNAB 2017, a gente tem vários PNABs, né? Então, o PNAB 2017 é o Programa Nacional de Atenção Básica, a gente teve em 2006, 2010 e a gente teve a última revisão, que foi a terceira revisão em 2017. Ah, professor, eu preciso saber 2016, 2010, acho que vale a pena dar uma lida, mas se não der tempo, poxa, eu tô assistindo aqui a aula do professor Diego para ir para a prova é daqui 2 horas e, puxa, não sei nada de preventiva, lembram do PNAB 2017, né? Então, através dessa portaria de 2017, 2436, foi onde foi estabelecido diretrizes para a organização da atenção básica no Brasil. Até então, a atenção básica tinha sido instituída, mas de uma forma desorganizada, ninguém sabia muito como fazer, cada lugar fazia da sua forma. E aí, 2017, veio como o Programa Nacional de Atenção Básica falando, olha, tem que ser feito dessa forma, né? Então, ele definiu a atenção básica como ponto inicial de cuidado e a principal porta de acesso ao sistema de saúde, como a gente viu lá como atributo da atenção primária, né? É composta por uma equipe multidisciplinar que abrange toda a população, com o objetivo de integrar e coordenar os serviços do cuidado, atendendo às necessidades de saúde das pessoas em sua área de abrangência. Então, qualquer questão que fale do PNAB 2017, se eu lembrar dos atributos essenciais e derivados da atenção primária, pronto, já mata a questão do PNAB 2017. Mas ele também tem princípios e diretrizes. Então, os princípios do PNAB são diferentes dos princípios da atenção primária. Então, aqui a gente tem universalidade, integralidade e equidade. Universalidade, que é o acesso ao cuidado, à saúde, é direito de todos, sendo brasileiro ou não, estando no nosso território de forma legal ou não, todos têm direito à saúde. A integralidade é igual ao atributo da atenção primária à saúde, que a gente conversou, então ver o paciente como um todo, e a equidade é você tratar de formas diferentes aqueles que são diferentes, né? E aí, como diretriz, a gente tem regionalização e hierarquização, então hierarquia de serviço, regionalização que cada região é responsável pelo seu cuidado de saúde, a participação comunitária, população adscrita. O que é a população adscrita? É o quanto de pacientes que estão ali inseridos dentro daquela unidade básica de saúde, territorialização e adstrição, que é a área geográfica delimitada que é daquela unidade básica de saúde, o cuidado centrado na pessoa, no paciente, o cuidado integral, ou seja, deixa de ser médico-centrado ou centrado na doença que o paciente traz. Resolutividade, então a gente tem aí uma premissa de até 90% de resolução das queixas do paciente ainda na atenção primária à saúde. Longitudinalidade, assim como a atenção primária à saúde. Coordenar o cuidado, que é isso, eu mando o paciente para a rede secundária, mas ele não deixa de ser meu, ele vai voltar para a atenção primária, ele vai voltar aí para fazer esse acompanhamento longitudinal comigo, e a ordenar as redes de apoio à saúde, urgência e emergência, rede primária, secundária e terciária, tá certo?
E aí, entrando um pouquinho, então, o que é a estratégia da saúde da família, né? É esse modelo assistencial de atenção básica, que é muito difundido no Brasil, né? Que é fundamentado no trabalho de equipes multiprofissionais dentro de um território. Qual que é o principal papel da estratégia? É um papel de desenvolver ações de saúde a partir da realidade local, das necessidades da sua população. Então, a estratégia de saúde da família num território em São Paulo vai ter ações diferentes da estratégia de saúde da família dentro aí do Amazonas, dentro da Bahia, dentro do Mato Grosso, enfim. Então, a estratégia da saúde da família tem como premissa desenvolver essas ações a partir das necessidades do local, do território que essa UBS, né, essa APS está inserida e da população que frequenta esse serviço. Então, o que a gente tem aí como profissionais da estratégia de saúde da família? A gente tem a equipe mínima, médico generalista, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Esse daqui é a equipe mínima de uma estratégia de saúde da família. E aí, dentro disso, a gente ainda pode ter profissionais de saúde bucal, que pode ser cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família. Lembrar que nenhum profissional que está inserido na estratégia da saúde da família, pelo menos por enquanto, não tem obrigatoriedade, não tem a necessidade de ter feito uma residência em medicina de família e comunidade ou uma pós-graduação, uma especialização ou titulação de medicina de família e comunidade, assim como a enfermeira não tem necessidade de ter sido especializada em saúde da família. Médicos generalistas, enfermeiras generalistas também podem atuar dentro da estratégia da saúde da família, tá certo? Quais são as características aí do trabalho da estratégia da saúde da família? Então, a carga de trabalho, cada equipe da estratégia deve ter no máximo 4.000 pessoas, a média recomendada é de 3.000, e a gente tem uma diferença entre Previne Brasil e o Ministério da Saúde. O Previne Brasil, ele tem aí um número de pessoas um pouco menor para cada equipe, mas o Ministério da Saúde fala 4.000 pessoas, tá certo? E a carga oral semanal é de 40 horas dos colaboradores dessa estratégia, né? E aí a gente tem dentro da estratégia, além dos seus atendimentos ali via consultório, a gente tem algumas equipes multidisciplinares que também trabalham em prevenção e promoção à saúde, fazendo com que a gente tenha uma maior abrangência da UBS, uma maior, na verdade, resolução das queixas trazidas à UBS pelo paciente. Mas ainda dentro da UBS, a estratégia faz com que a gente também tenha uma maior abrangência, a gente consegue atingir pacientes aí de uma forma um pouquinho maior, porque a gente faz visita domiciliar e consultório de rua. Então, a estratégia não fica só dentro do consultório esperando o paciente vir, não. Nós vamos até as casas dos pacientes para fazer aquele conhecimento do território onde o paciente está inserido, a gente monta consultório na rua para atender os pacientes aí que não conseguem chegar até a UBS por algum motivo, por alguma limitação física, alguma limitação geográfica. Então, com isso a gente consegue aumentar aí o nosso alcance em saúde via a estratégia, tá certo? E o médico da estratégia pode atender qualquer demanda. Ele não tem uma demanda direcionada só para ele. Numa UBS tradicional, as UBSs mais antigas, tínhamos o clínico, o pediatra e o ginecologista obstetra. Hoje em dia a gente não tem mais. A gente, na maioria das UBSs, a gente tem a estratégia de saúde da família como diretriz de cuidado, e esse médico ele pode atender todas essas demandas. Então ele faz puericultura, ele atende idoso, ele atende hipertenso, ele atende asmático, ele faz pré-natal, tá certo? E aí, havendo necessidade de referenciar esse paciente para um serviço secundário, por exemplo, um pré-natal de alto risco, ele tem essa premissa, tá certo? Então, lembrar aqui vocês que a UBS é a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, o primeiro acesso como atributo da atenção primária, tá certo? E aí, a gente tem lá a equipe da estratégia, a gente também tem equipe de atenção primária. São duas coisas diferentes que às vezes a prova cobra, porque são conceitos diferentes, né? A equipe de atenção primária, ela tem como composição mínima o médico generalista, o enfermeiro e o auxiliar ou técnico da enfermagem. Não tem agente de saúde. Então, qual que é a diferença entre equipe de atenção primária e equipe de saúde da família? Equipe de atenção primária não tem agente comunitário de saúde. A equipe da estratégia da saúde da família tem médico, enfermeiro e auxiliar, mas também tem o ACS, o auxiliar, o agente comunitário de saúde, tá certo?
E aí, falando um pouquinho sobre o NASF, né? Então, a gente tá falando sobre esse cuidado multidisciplinar, mas através do quê? Através do NASF. O NASF, ele é chamado Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, é uma equipe multidisciplinar dentro da UBS. Né? E pode ser composto por diversos profissionais: terapeuta ocupacional, psicólogo, educador físico, fonoaudiólogo, psiquiatra, nutricionista. Vários profissionais podem compor esse NASF, né? E qual que é o objetivo? Bom, segundo as diretrizes, é realizar a discussão de casos, atendimento individual, compartilhado, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos. Então, a gente, vamos discutir o caso do Joãozinho. O nutricionista acha que ele precisa fazer isso, a psicóloga acha que precisa fazer isso, o médico acha que precisa fazer isso, a enfermeira acha que precisa fazer isso, e a gente pensa aí num projeto terapêutico incluindo essa multidisciplinaridade, né? Então, incluindo diversos profissionais de diversas áreas, tá certo? E aí, educação permanente, intervenções no território e na saúde dos grupos populacionais de todos os ciclos da vida. Por quê? Porque a gente está atuando na atenção primária à saúde, né? Uma coisa que é importante a gente lembrar, que não é um serviço independente ou não tem um local para, vou mandar lá para o NASF e manda um consultório a 3 ruas de distância da UBS. Não, eles estão inseridos dentro da UBS e servem como apoio para a UBS. Então aqui, por exemplo, na figura, a gente tem o símbolo da estratégia da saúde da família e o NASF como uma mão dando apoio, dando suporte para a atenção primária, visando o quê? Aumentar a resolução das queixas, aumentar a resolutividade desse paciente, tá certo? Beleza. Agora vamos para o segundo tópico. Tópico tranquilo, tópico rápido, mas que sempre cai em prova, que a gente sempre tem que lembrar, é sempre cobrado, às vezes de forma indireta nas questões. Às vezes a questão não vai falar diretamente dos níveis de prevenção, pessoal, mas ela vai cobrar algum conceito dos níveis de prevenção, tá? Então, se a gente falar do nível de prevenção, prevenção o quê? Prevenção a agravos, prevenção a doenças, a patologias, a gente precisa entender o que é o conceito de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde se baseia em um estado de completo bem-estar físico, mental e social, mas que não é apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, veja, é quando o paciente ele tem um bem-estar físico, mental e social. Não necessariamente ele não tem uma doença. Então, um paciente diabético compensado, que está bem fisicamente, mentalmente, socialmente, ele é um paciente com saúde, tá certo? Então, a gente tira também essa visão centrada na doença para conceituar a saúde. E o conceito da doença, ela não é definida somente por medidas fisiopatológicas, exames, alteração pressórica, exame físico, pois quem estabelece a doença é a experiência do sujeito com o processo de adoecimento. Então ele vai se entender doente de acordo com o seu entendimento do que é aquela doença, a sua subjetividade. Inclusive, por quê? Porque se ele não se entender como um paciente doente, provavelmente todas as medidas terapêuticas que eu conversar, debater, discutir com esse paciente, elas serão ineficazes, porque o paciente não se vê como paciente adoecido, tá certo? E aí, a gente tem diversos modelos de processo de saúde e doença aí, que explica, né, a história natural da doença, mas eu trouxe esse modelo de Livell e Clark, de 1953, que divide, né, o processo saúde e doença entre dois: o período pré-patogênese e o período de patogênese, e durante esse período, o processo de adoecimento. Pré-patogênese é o quê? É quando o paciente ele ainda não tem a doença em si. Ele tem fatores de risco para essa doença. E o pré-período patogênico, né, de patogênese, é quando ele já tem a doença estabelecida. E aí, dentro desse modelo de processo de saúde, eles trouxeram para a gente, né, o Livell e o Clark, em 53, eles trouxeram diversas possibilidades de prevenção em cada um desses momentos, desse modelo da história natural da doença, que aí a gente entra prevenção primária, secundária e terciária, tá certo? Então, resumindo, o que o Livell Clark mostrou? A gente tem o período pré-patogênico, o período patogênico. Então, aqui, por exemplo, né, a atenção primária, através de promoção da saúde, proteção específica desse paciente, a gente está aí influenciando na pré-patogênese e na susceptibilidade desse paciente adoecer. Quando a gente atravessa para a patogênese em si, já é o paciente que ele tem uma doença. Então, a gente vai buscar cura,
o diagnóstico precoce e a cura, limitar o dano desse paciente, né, por conta dessa patologia, enfim. E aí, já numa doença mais avançada, onde a gente já tem complicações, a prevenção terciária, período de convalescência, reabilitação e recuperação desse paciente, tá certo? Vou explicar um pouquinho o que cada um desses níveis de prevenção tem como foco, aqui é só para ilustrar um pouquinho para vocês o que é cada uma desses níveis, e aí juntando com o modelo de história natural da doença de Livell e Clark, tá bom? Então aqui, quando a gente fala em prevenção primária, a gente vai controlar as causas e os fatores de risco da doença. Então qual é o objetivo? A gente vai interromper o processo patogênico antes que ele se inicie. Então eu vou prevenir esse paciente de ter uma patologia porque eu já estou atuando nessa prevenção, né? E ela se divide em promoção à saúde e proteção específica. O que é promoção à saúde? Então a gente vai melhorar a habitação, então saneamento básico, água encanada, condições de trabalho, lazer, segurança, prática de atividade física, educação, transporte, saneamento básico, coleta de lixo, alimentação saudável. Então, a gente está promovendo a saúde do paciente. E aí a gente tem também a proteção específica, que aí entram as vacinas, o PEP, né, a profilaxia pós-exposição para HIV, distribuição de preservativos, uso de cinto de segurança, uso de capacetes para motocicleta, os EPIs dentro do ambiente de trabalho. Tá certo? Então, o que a gente tem que sempre lembrar, a prevenção primária, ela atua onde o paciente ainda não tem doença, ele tem fator de risco de doença. Então, o paciente que ele trabalha como motoboy, a gente vai orientá-lo a usar o cinto de segurança, a dirigir com cuidado, a respeitar as leis de trânsito. Na criança a gente vai imunizá-lo, né, com as doenças aí do nosso calendário vacinal, distribuição de preservativos e orientar aí sexo seguro, PrEP também entra aqui como proteção específica, tá certo? Então a gente tá agindo onde? No fator de risco que possa vir fazer o paciente adoecer. A prevenção secundária já vai atuar no período patogênico, ou seja, o paciente ele já começou a adoecer. O foco é melhorar esse desfecho do paciente frente a essa doença. O que eu não quero? Eu não quero que ele piore. Então tá, começou a adoecer, vou identificar logo essa doença para tratar, para que ele não tenha aí as sequelas dessa doença. Então quais são os dois pilares? Diagnóstico precoce e tratamento imediato, e aí com isso a gente vai limitar a incapacidade desse paciente por conta dessa patologia. Então, como exemplo de diagnóstico precoce e tratamento imediato, detecção e tratamento mais rápido possível do processo de adoecimento, inclusive no período assintomático da doença. Então, aqueles exames de rastreio, mamografia, citologia oncótica, o famoso Papa Nicolau, testes rápidos para os pacientes que são aí suscetíveis sexualmente falando, busca ativa de pacientes que possam ter Hansen ou tuberculose. Então, a gente identificou um paciente aí com tuberculose, a gente faz a busca ativa no domicílio, nos contactantes para ver se tem a tuberculose. Isso aqui é tudo prevenção secundária. E a limitação da incapacidade visa o quê? A gente vai diminuir as complicações de uma determinada patologia instaurada. Por quê? A gente não quer que essa doença progrida e leve esse paciente a uma sequela. Então, como exemplo, tratamento da diabetes, para que ele não evolua aí com uma neuropatia diabética e aí tenha uma úlcera, um pé diabético, tá certo? Ou o tratamento antirretroviral, que o paciente, que a gente trate o HIV logo no começo para que ele não evolua com a AIDS, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá certo? E aí a prevenção terciária visa o quê? Reduzir em um indivíduo ou população os prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo ou crônico, incluindo a reabilitação, né? Então, o que eu quero? Eu quero reduzir esses impactos das sequelas provocadas pelo agravo. Então, já tem a doença instaurada, ela já está numa fase avançada, então o que eu vou fazer? Eu vou ajudar esse paciente a diminuir esses impactos dessas sequelas. Então, por exemplo, paciente que ele já é acamado por qualquer patologia que seja, eu vou orientar e prevenir a formação de úlceras, as famosas escaras, né? Reabilitação física no paciente pós-AVC, ele já teve o AVC, ele já tem aí uma hemiparesia no corpo, né? Então eu vou colocar esse paciente numa reabilitação física visando diminuir o impacto. Muitas das vezes a gente não consegue fazer com que ele volte aí à sua condição anterior ao AVC, mas a gente consegue dar a esse paciente um certo nível de individualidade ou de possibilidade de fazer as suas atividades individuais, tá certo? E readaptação em atividades diárias, então próteses, cadeiras de rodas,
tá certo? Então, a própria rampa aí dos prédios que a gente está acostumado a entrar é uma prevenção terciária. A gente está fazendo o quê? Adaptando ali o local para que o cadeirante consiga ter acesso ao prédio, ao shopping, ao cinema, enfim, tá bom? E aí a gente tem a famosa prevenção quaternária, foi proposta por Mark Jamuli e Michel Rolland, não foi proposta aí lá para o nível, como eu havia falado para vocês, é um conceito um pouquinho mais moderno, que é o quê? É a lembrança de que o intervencionismo médico excessivo é prejudicial, que o médico atuando ou o profissional de saúde atuando sem necessidade no paciente faz com que esse paciente tenha prejuízo. E aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. Então, a retossigmoidoscopia pode gerar uma perfuração do cólon. Então, antes de eu pedir uma retossigmoidoscopia, eu tenho que ter certeza que esse paciente tem indicação desse exame. Porque se ele não tiver indicação, nem de rastreio, ou eu não tenho uma hipótese diagnóstica que vai me fazer com que esse exame corrobore ou descarte alguma hipótese diagnóstica, ele não tem indicação. Ou seja, clinicamente falando, não vai trazer nenhum benefício, mas tem um risco de perfuração. Então, a prevenção quaternária lembra a gente disso. Até onde esse intervencionismo vai ser prejudicial ou não para o nosso paciente. E outro exemplo aqui, radiografia, que expõe ao paciente à radiação ionizante, tá certo? Então, qual que é o objetivo da prevenção quaternária? É atenuar ou evitar intervencionismos excessivos. Então, sobre tratamento, então tratar o que não precisa, sobre diagnóstico, então fazer um diagnóstico de uma condição que não está trazendo nenhum malefício para o paciente. Então, por exemplo, um hipotireoidismo subclínico que não tem nenhuma relevância aí no dia a dia do paciente, mas você acaba fazendo esse sobrediagnóstico que não vai mudar o desfecho dele. E a supermedicalização, prescrição de vitaminas X, Y, Z, H, J, K, que não vai fazer diferença para o paciente porque não tem comprovação científica que muda desfecho. Então isso tudo é prevenção quaternária, tá certo? E hoje em dia a gente tem, principalmente aí pós-Covid, a prevenção quinquenária. O que é a prevenção quinquenária? Que é preciso cuidar de quem cuida. Com a prevenção quinquenária, a gente tem como objetivo prevenir um dano ao paciente por conta da atuação do médico, ou melhor dizendo, por conta do dano que o médico sofre por cuidar desse paciente, certo? Então a gente vai prevenir esse dano atuando no médico, prevenir esse dano atuando no médico. O que é isso? Eu vou dar condições de trabalho bacana para os médicos, uma equipe qualificada, é um hospital que tenha medicação, que tenha aí todo um aparato para que se haja uma parada cardiorrespiratória, o médico consiga conduzir essa parada cardiorrespiratória com excelência, porque temos todos os materiais. Para quê? Para que essa dificuldade que o médico encontra no seu dia a dia não faça com que esse médico adoeça. E aí, com isso, a gente ofereça um tratamento ou uma condição, uma qualidade de saúde para o paciente de forma inferior. Por quê? Porque o médico adoeceu, certo? Então, aqui em suma, prevenir o dano para o paciente atuando no médico. E aí, com isso, a gente tem uma melhor qualidade de prestação de serviço em saúde, né? E o exemplo que eu dou disso é o burnout, né? Então, o sistema de saúde sobrecarregado, todos os hospitais públicos superlotados, todas as UBSs hiperlotadas, faz com que o médico adoeça. E qual que é o principal problema disso? É que além da gente adoecer um profissional de saúde, que é o que a gente não quer, a gente está diminuindo a qualidade de prestação de serviço em saúde para esse paciente, tá certo? Beleza, pessoal, agora a gente vai entrar aqui um pouquinho num tema que é um pouquinho chato, todo mundo tem um pouquinho de dificuldade. Indicadores e morbimortalidade são N indicadores que a gente tem na preventiva. Eu trouxe aqui para vocês alguns que são mais frequentes, que caem mais nas provas, para fazer com que vocês lembrem o que o indicador quer dizer. A fórmula é importante gravar, mas não adianta eu gravar a fórmula sem saber o que aquele indicador me mostra. Por quê? Porque normalmente quando a gente precisa fazer um cálculo de uma sensibilidade, especificidade, coeficiente de óbito, enfim, a prova traz para a gente em texto esses dados. Então não traz ali separadinho, então não adianta só a gente fazer a fórmula, porque a gente precisa interpretar esse texto, extrair dele o que eu preciso para fazer o cálculo que a questão está pedindo. Tá certo? Mas antes da gente entrar aí nos indicadores, vamos entender o que são indicadores. Então, os indicadores são informações sobre como se encontra o sistema de saúde naquele momento.
E eles são importantes por quê? Porque é através desses indicadores que a gente tem uma análise de saúde e um diagnóstico populacional do que está acontecendo com a saúde no nosso país. E visando o quê? Visando melhorar a saúde pública através de planejamento de ações, certo? Então, de onde esses dados são retirados? Sistemas de notificações, declarações de óbito, declarações de nascidos vivos, declarações de intoxicações, enfim. Então, esses dados são retirados desses sistemas de vigilância onde a gente tem que alimentar aí durante uma consulta, durante um óbito fetal, enfim, para quê? Para que suba para o governo essa informação e ele consiga planejar ações de saúde pública. Tá certo? Então, o que são esses coeficientes? Eles medem o risco ou probabilidade que qualquer pessoa da população tem de vir a adoecer ou morrer em determinado local e ano. Ele é conhecido sinônimo como taxa. Basicamente, o coeficiente ele é composto pelo denominador e pelo numerador. O denominador é normalmente a população de risco ou a população suscetível àquela doença. Né? Então, quando a gente não identifica, poxa, a população suscetível, a gente vai usar a população geral. Então, numa questão onde a gente não tem a população de risco aí de adoecimento por uso de cigarro, a gente vai usar a população geral, tá certo? E no numerador, a gente vai avaliar o que a gente quer de fato observar. Isso daqui é mais importante que se aprenda, que se decore, que se entenda, do que todos os indicadores e as fórmulas dos indicadores, porque é através disso aqui que a gente vai conseguir pensar e fazer o cálculo de todos esses índices, tá certo? Então vamos lá. Então vamos começar com o indicador de morbidade. Então morbidade é doença. O que eu quero ver? Bom, quantos doentes eu tenho, né? Então, são medidas que contabilizam as doenças e os agravos existentes em um determinado espaço geográfico. E a gente tem a morbidade geral, todos os indivíduos doentes. Então, vamos falar, qual que é a minha morbidade aqui em São Paulo? Vou pegar todo mundo que tem um CID de doença, independente da causa do CID. E a morbidade específica é um caso específico de uma doença ou agravo, certo? E para a morbidade específica, a gente ainda usa duas formas de mensurar. A famosa prevalência e incidência, que a gente já vai falar um pouquinho. Mas, ainda no coeficiente geral de morbidade, então a gente tem o número total de doentes em um local e a população total naquele local. É esse o cálculo que a gente vai fazer para o indicador de morbidade geral. Morbidade geral, todos os indivíduos doentes. Então, o meu numerador são os indivíduos que estão doentes. E o meu denominador aí no caso vai ser a população geral. Por quê? Eu quero ver dentre toda a população quem está doente, tá certo? E aí, entrando um pouquinho nessa avaliação de doença específica, de morbidade específica, ela pode ser mensurada através da incidência e da prevalência, tá certo? O que é a prevalência? São casos existentes dessa doença ou agravo, né? E indica a magnitude da presença da doença na população. Então, eu vou pegar o total de casos da doença em um local e período e vou fazer pela população exposta durante o mesmo período no mesmo local. Isso é a prevalência. Então, vou pegar quantos diabéticos eu tenho nos pacientes aí sobrepesos em São Paulo. Então, eu vou ver a prevalência dos pacientes diabéticos entre os pacientes que têm obesidade ou sobrepeso, tá certo? O que é importante a gente lembrar é que sempre tem alguma questãozinha que cobra. Coisas que podem aumentar ou diminuir a prevalência. Então, o que pode aumentar a prevalência? Doença com duração maior. Então, quanto mais tempo se fica doente, maior vai ser a prevalência da doença, porque a gente não tem um momento de aumento de doença. Isso é incidência. Eu acompanho quantos doentes tem. Então, conforme for adoecendo os pacientes com a mesma patologia, eu vou aumentando o número de prevalência. E como essa doença tem uma duração maior, toda vez que eu avalio, ela ainda está ali contribuindo no número absoluto, certo? Aumento da sobrevida do paciente, aumento de casos novos, incidência da doença porque soma na prevalência, imigração de casos, então se eu tenho em São Paulo aqui tantos diabéticos, aí tem uma grande imigração aí de um estado onde a gente tem uma alta prevalência de diabetes, então a prevalência no estado de São Paulo vai aumentar. Melhora dos recursos diagnósticos, que faz com que a gente consiga identificar de forma mais rápida os doentes. E melhora do sistema e do fluxo de registro de casos, as famosas notificações. E como fatores que podem diminuir a prevalência, a gente tem menor duração da doença, maior letalidade da doença, então com maior letal, né, mais rápido a doença leva o paciente a óbito, isso diminui a prevalência, porque eu diminuo o número absoluto dos portadores daquela doença.
melhoras no tratamento curativo da doença, porque uma vez que eu curei, acabou a doença, então também diminui o número absoluto dessa doença. Da mesma forma, a redução de casos novos, redução da incidência, as pessoas que fazem a emigração de casos, né? Então aqui eu coloquei imigração de pessoas sadias para cá, porque a gente lembra, a gente vai ver na população sadia, né, em dado momento, mas também a emigração de pessoas doentes. Então as pessoas doentes que vão embora daqui de onde a gente está avaliando, porque aí diminui também o número absoluto desses casos, tá certo? E a incidência é o quê? São os casos novos dessa doença na população em um local e um período. Então, mostra as pessoas que estão adquirindo essa doença. Então, a prevalência de diabetes é tanto e a incidência. Quantos novos casos de diabetes naquele período, naquele tempo eu tive? É isso que a incidência vai ver. Então, ele vai estimar o risco do adoecimento. E é uma boa forma de avaliar as doenças agudas. Então vamos pensar assim, ó. Então se a gente quer ver os casos novos, então no meu numerador eu vou ter o quê? Os casos novos em um intervalo de tempo. E o denominador é sempre a população exposta. Então, população exposta durante o mesmo intervalo de tempo. Pronto, gravamos o que é incidência e prevalência, entendendo o que é o conceito de incidência e prevalência. Não precisei ficar decorando formulinha, tá certo? E aí, só uma chamada para vocês. Atenção! Tanto a incidência quanto a prevalência usa como denominador a população suscetível. Mas quando a gente não consegue estimar essa população, o denominador vai ser a população geral. Então aqui na fórmula que eu trouxe para vocês, a gente tem a população exposta durante o mesmo intervalo de tempo. Mas se na questão o avaliador ou a prova trouxer para você, não trouxer para vocês, não dá esse dado para vocês de qual é a população exposta durante esse tempo, a gente vai usar a população geral. Tá certo? Que também condiz com o que a gente falou lá no comecinho da aula, né? Do que o denominador sempre vai levar em consideração. Vai levar, obviamente, sempre a população suscetível. Quando eu não tenho, eu vou usar a população geral, tá certo? A letalidade. A letalidade é o quanto de óbito houve por determinada doença ou agravo. Né? Então, o coeficiente observa o risco de morrer por uma doença. Então, o coeficiente de letalidade vai me falar assim, olha, qual é o risco de morrer por tal patologia, por insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, né? É uma forma de avaliar a gravidade da doença, né? Então, o número de óbitos causados pela doença e o total de pessoas que têm essa doença. Então, se a gente for pensar aí nas cepas do Covid, no começo da pandemia, a letalidade era muito alta, porque a gente tinha um número de óbitos bem maior do que a gente tem hoje entre as pessoas que têm essa doença. Pela vacinação, por tudo, pelo próprio reconhecimento imune via vacinação que nós temos, mas se a gente for pensar, a letalidade do Covid diminuiu. Mas no começo era muito alta, por isso que considerou-se uma pandemia. Tá certo? Então a letalidade presta atenção no quê? Quer avaliar o quê? O quanto de morte são ocorridas por aquela doença. Quantas mortes aquela doença causou. Então logo, eu vou ver quantos óbitos que essa doença causou pelo número de pessoas que têm essa doença, né? Se eu quero ver quantas mortes a diabetes causou, não adianta eu ver número de pacientes que faleceram por complicações da diabetes sobre número de pacientes hipertensos. Não, porque eu quero ver a letalidade do paciente que teve complicações da diabetes. Então, eu vou ver aí no meu denominador o total de pessoas que têm essa doença, tá certo? A mortalidade geral são as mortes na população geral em um determinado local e período, certo? Então a gente tem aí, como bem simplesmente explicado nessa frase, o número de óbitos no período pela população geral e é um dos poucos que tem como coeficiente vezes 1000, tá certo? Esse é o coeficiente de mortalidade geral na população geral, tá? E aí a gente também tem a mortalidade proporcional, que vai mostrar o quê? A proporção de óbitos com uma certa característica, então idade, região, causa de óbitos, sexo, religião, enfim, em relação ao total de óbitos da população. Ou seja, eu tenho o total de óbitos na população, 1000 óbitos em uma semana. E eu quero ver dentro desses 1000 óbitos, quantos eram idosos, quantos eram mulheres, quantos eram negros, quantos eram descendentes de japonês. Então, isso é a mortalidade proporcional. Então, dado isso,
eu vou ter como número de óbitos a dada característica do período, que eu quero fazer essa avaliação, essa proporção, e o denominador vai ser o número total de óbitos, porque eu quero entender a mortalidade proporcional. Na mortalidade geral, o denominador é número de população, quanto que eu tenho de população naquela região que eu estou estudando. Aqui, na mortalidade proporcional, não esqueçam, o denominador é o número total de óbitos e também leva a sua multiplicação por 1000. Tá bom? E aí vamos entrar um pouquinho na mortalidade materna. Lembrando que é um dos piores índices que a gente tem no nosso país até hoje, tá certo? Então, normalmente, sempre é cobrado. Então, vamos entender o que é isso. É o óbito que ocorre desde o início da gestação até o final do puerpério, 42 dias pós-parto. E pode ser causado por qualquer fator relacionado pela gravidez, ou seja, a gravidez gerou aquela patologia que fez com que a paciente fosse a óbito, né, falecesse, ou a gravidez agravou essa patologia, uma patologia de base, né? Então, isso divide-se em morte materna direta, quando a gente tem a gravidez, o parto ou o puerpério, como causa diretamente do óbito. Então, por exemplo, um choque hemorrágico por hemorragia pós-parto. E a morte materna indireta são doenças que a paciente já tinha antes da gestação, ou até mesmo que surgiram durante a gestação, mas que não foram provocadas pela gravidez, mas a própria gravidez agrava a paciente. Então, por exemplo, uma gestante que ela tem lúpus ou descobriu-se lúpus durante a gestação e reativou durante essa gestação, tá certo? E aqui, nessa contagem de óbitos, né, de mortalidade materna, a gente só vai excluir as mortes por causas externas, acidentes, homicídios, enfim, o restante tudo vai entrar para fazer esse cálculo da mortalidade materna. Como que é a formulinha? Então, a gente tem o número de óbitos por causa materna e o número de nascidos vivos, multiplicado por 100.000, tá certo? Mortalidade infantil, também algo que despenca aí nos indicadores em morbimortalidade nas provas de preventiva. Então, mortalidade infantil visa o quê? Avaliar os óbitos ocorridos em crianças menores de 1 ano em relação ao número de nascidos vivos desse mesmo período, né? Então, ele vai medir o risco de morte para as crianças durante o primeiro risco de vida. A probabilidade entre 1000 crianças nascidas vivas de não concluírem o primeiro ano de vida. Basicamente é isso. Por isso que é vezes 1000, tá certo? Pode ser dividido em duas fases principais, a mortalidade infantil pós-neonatal, que é quando se tem um óbito infantil entre 28 dias de nascido completos e 364 dias, e o neonatal, que é até 27 dias completos. E o neonatal ainda é dividido entre precoce e tardio. Então, precoce de 0 a 6 dias e o tardio de 7 a 27 dias, tá certo? Como que é o cálculo? Então, o número de óbitos em menores de 1 ano, ou o número de óbitos menores de 28 dias, ou o número de óbitos que aconteceu entre 0 e 6 dias, porque eu estou vendo a mortalidade infantil neonatal precoce, por exemplo, sobre o número de nascidos vivos, tá certo? Vezes 1000, porque eu quero avaliar a probabilidade de 1000 crianças nascidas vivas de não concluírem o primeiro ano de vida, tá bom? E aí, saúde do trabalhador, vamos lá, falar um pouquinho também de um tema que está muito recorrente, tem caído nas provas, tem despencado nas provas de residência, tem caído muito no ENARE, falar um pouquinho sobre saúde do trabalhador. Então, o que é a saúde do trabalhador? Começou aí com a medicina do trabalho no século XIX, onde houve uma adaptação física e mental do indivíduo ao trabalho. O foco dessa medicina do trabalho era a promoção para que se houvesse aumento da produtividade. Então, era voltado para o trabalhador apenas dentro do trabalho. Enquanto ele está aqui no trabalho, eu vou cuidar dele, saiu, tchau, acabou, não me importa mais. Era um modelo médico centrado ainda, não era um modelo aí que pensava mais no colaborador, pensava só no que o médico tinha como diagnóstico. E levava-se em consideração a teoria da unicausalidade. Isso é importante a gente saber. O que é a unicausalidade? É quando a gente tem um agente específico para cada doença, tá certo? E aí, isso evoluiu para a saúde ocupacional, que é a equipe passa a ser multidisciplinar para avaliação desse paciente. A gente começa a ter a higiene ocupacional, ou seja, ações que visam melhorar a qualidade desse colaborador. E aí tem-se a teoria da multicausalidade, que é o quê? Diversos fatores podem contribuir para uma dada doença,
né? Então aqui, ó, a intervenção não é só no trabalhador, mas no ambiente de trabalho e controle desses riscos ocupacionais, né? Então não vou focar só no paciente lá com lombalgia, eu vou focar nele, na cadeira que ele está usando, na altura que ele tem entre o seu campo de visão e a tela, quanto tempo ele fica em pé, quanto tempo ele fica sentado, tá certo? E por quê? Porque leva-se em consideração que a saúde ambiental contribui para a saúde do indivíduo, né? E a sua base está no mecanicismo e equipes multiprofissionais que atuavam de forma não articulada, tá certo? Aí, volta-se na saúde do trabalhador, como que fica? Processo de trabalho atrelado a valores, crenças, ideias, representações sociais e possibilidade de consumo de bens e serviços. O que a gente quer como saúde do trabalhador hoje em dia? Uma exposição segura desse colaborador a algo que possa afetar a sua saúde, certo? E a promoção à saúde, hoje em dia, a gente leva em consideração a participação dos trabalhadores na criação de espaços laborais mais suscetíveis, certo? Então hoje a gente tem os conselhos dentro das empresas, onde os trabalhadores também têm voz ativa, e aí expondo o seu ponto de vista para que melhor tenhamos um ambiente seguro para esse colaborador, tá certo? E aí, trabalho e saúde, qual que é o objetivo disso? Evitar agravos ou doenças e promover a saúde. Fazer a vigilância dos riscos existentes, então risco ergonômico, risco, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas risco biológico, risco físico, enfim, e prestação de assistência a esses trabalhadores. Fazer o diagnóstico de uma doença ocupacional, promover o tratamento e reabilitação. E quem faz isso? O SUS também faz isso. Ah, mas na UBS a gente consegue fazer isso? Algumas coisas a gente consegue fazer, mas o SUS tem os CERESTs, que são os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, que tem médicos de família que vão fazer essa avaliação desse paciente e tentar aí achar o nexo causal entre doença e a ocupação desse paciente. Então, beleza. Então, a gente viu que dentro da saúde do trabalhador, da saúde ocupacional, o SUS tem a sua atuação. Mas como que começou essa atuação? Começou lá na Constituição de 88, no 8º inciso do artigo 200, que diz que ao Sistema Único de Saúde compete colaborar com a proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Então ele já fala assim, ó, o SUS também tem que olhar o meio ambiente ocupacional desse paciente, não só o ambiente comunitário dele, certo? E a famosa Lei 8080 de 90 diz o quê? Um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores que são submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Ou seja, Lei 8080 diz que o SUS ele tem que olhar, fazer essa vigilância epidemiológica, fazer essa vigilância sanitária, proteger esses trabalhadores do adoecimento e, uma vez adoecimento, fornecer a recuperação da saúde desses trabalhadores que adoeceram por conta aí do seu trabalho, tá certo? E aí, a gente tem dentro da saúde do trabalhador os famosos acidentes de trabalho, que são divididos entre típico, doença relacionada ao trabalho e acidente de trajeto. Vamos entender um pouquinho que cada uma dessas coisas. Então, acidente típico é uma causa súbita que agride a integridade física ou psíquica do trabalhador. Então, um paciente que ele está trabalhando no andaime e de repente ele caiu e teve uma fratura. Isso é um acidente típico de trabalho. A doença relacionada ao trabalho é uma doença que se origina ou surge a partir de uma exposição laboral. Então, por exemplo, o paciente que ele tem intoxicação por mercúrio, certo? E o acidente de trajeto é o acidente que ocorre de casa ao trabalho ou do trabalho para casa, sem que haja desvio desse trajeto realizado rotineiramente. Então, o paciente ele sai de casa, vai para o trabalho, sai do trabalho e vai para casa. E aí aconteceu um acidente de carro, ele teve alguma lesão, isso também configura como um acidente de trabalho, um acidente de trajeto, tá certo? Agora, se ele mudou esse trajeto que não é costumeiro, ele saiu para ir numa pizzaria, numa padaria no mercado, já não configura mais acidente de trajeto, tá certo? E aí, ainda dentro disso, a gente tem as doenças ocupacionais e as doenças do trabalho. O que é uma doença ocupacional? Ela é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar àquela determinada atividade. Então, por exemplo, o paciente que ele, como eu tinha dito anteriormente, ele tem aí a silicose por exposição ou inalação acílica, ou o sartonismo por exposição ao mercúrio, enfim. Então, tem-se como preceito uma exposição que leva ao adoecimento.
Então é quase que aquela exposição, uma condição sine qua non para que ele adoeça daquela patologia. A doença do trabalho, ela pode ser adquirida ou desencadeada em função das condições especiais que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. O que isso quer dizer? Então, o paciente que ele começa a ter uma lombalgia por conta das suas condições de trabalho, mas ele também é sedentário. Então, ele já tem aí tem uma certa obesidade, ele é sedentário e por conta da sua condição de trabalho, junta-se essa multicausalidade, como hoje a gente entende os agravos ocupacionais, e aí ele tem essa lombalgia aí crônica desencadeada, tá certo? E aí, pensando nisso, Schilling, em 1984, classificou em categorias esse adoecimento relacionado ao trabalho, e essa é uma classificação adotada pelo Ministério da Saúde. Então, é por isso que é importante a gente entender o que é essa classificação. E algumas provas também solicitam que a gente classifique dentro da classificação de Schilling as doenças ocupacionais trazidas na questão. Então, a gente tem como categoria 1, 2 e 3, sendo a 1, trabalho como causa necessária. Lembra, causa necessária, a exposição levou à doença, sempre. Para eu ter a doença, eu preciso ter tido a exposição. Trabalho como fator contributivo, mas não necessário. Trabalho contribuiu, mas não foi só ele que causou aquilo. E o trabalho como provocador de um distúrbio latente, ou agravador de doença já estabelecida. Exemplos, então, aí como Schilling 1, intoxicação por chumbo, silicose, doenças profissionais legalmente prescritas e outras. Como Schilling 2, doença coronariana, doença do aparelho locomotor, como por exemplo a lombalgia, algumas neoplasias, varizes dos membros inferiores, então uma insuficiência aí varicosa pelo paciente que ele já tem esse fator de risco, ele já tem aí um adoecimento de veias e aí por ele deambular muito tempo, ficar muito tempo em pé, ele tem piora dessa doença. E o trabalho como um provocador de uma doença já estabelecida. Então, por exemplo, uma bronquite crônica, o paciente que trabalha aí com muita poeira já tem a asma e por conta do seu trabalho ele começa a ter aí muitas crises de bronquite, muitas crises de asma. A dermatite ou dermatite de contato, doenças mentais, entre outros, tá certo? Pessoal, só que é importantíssimo vocês saberem para a prova, porque despenca nas provas de residência aí, pelo país, principalmente Enare, tá certo? E aí, o que são fatores de riscos ocupacionais? Segundo a norma regulamentadora 1 de 2020, é a combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência das atividades de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde, tá certo? E aí, quais são os fatores ocupacionais? A gente tem 5 grupos de fatores ocupacionais: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentais. São esses os fatores ocupacionais que a gente vê naqueles mapas, né, da planta das empresas, pintadinho de várias cores, que são as cores onde, ó, nesse local, a gente tem aí um risco ocupacional de tal coisa. Então, quando a gente tem aí fator de risco físico, né, a coisinha verde, é descrição desse risco. Ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiação ionizante, enfim. Vermelho, que já é químico, poeira, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas, enfim. Marrom já entra um pouquinho aí em biológico, né? Fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos. Riscos ergonômicos. Então, levantamento e transporte de peso, monotonia, repetitividade, posturas inadequadas de trabalho, trabalho em turnos. E aí, o azul, que são os riscos acidentais. Então, arranjo físico do local inadequado, iluminação inadequada, incêndio e explosão, eletricidade inadequada, máquinas e equipamentos sem proteção, sem uso dos EPIs, quedas e animais peçonhentos, tá certo? E aí, o que é nexo causal? Então, nexo causal é avaliar se a doença foi gerada a partir de uma condição existente no trabalho. Se o que se o que o paciente apresenta é causa ou não do trabalho. Quem pode estabelecer o nexo causal? Qualquer médico, não é só o médico do trabalho, tá bom, pessoal? Segundo essa resolução aqui do Conselho Federal de Medicina de 2018, uma vez que a gente cumpra com essas considerações, história clínica ocupacional, estudo local de trabalho, estudo da organização do trabalho, dados epidemiológicos, leitura científica, ocorrência de quadro clínico expostos a riscos semelhantes, enfim. Uma vez que a gente respeite essa avaliação do artigo 2, trazido pelo Conselho Federal de Medicina em 2018, a gente pode estabelecer o nexo causal. Então, por que eu estou trazendo isso? Para a gente lembrar que qualquer médico pode estabelecer o nexo
ocupacional, o nexo causal, ou seja, qualquer médico, não precisa ser médico do trabalho, médico do pronto-socorro, médico assistencial pode falar, olha, fulano, essa patologia que o senhor está apresentando é por conta do teu trabalho, desde que seja respeitada essas orientações aqui do Conselho Federal de Medicina, tá certo? E aí, um resumão aqui, uma vez estabelecido o nexo causal, uma vez identificado um acidente de trabalho, uma vez estabelecido um agravo ocupacional, o que a gente tem que fazer? A gente nunca pode esquecer emissão de CAT, certo? Comunicação de acidente de trabalho, se o paciente for contribuinte do INSS, se ele não for contribuinte, a gente não precisa emitir o CAT. Quem que emite o CAT? A empresa, mas qualquer serviço de saúde pode emitir. Então, o médico assistencial, um médico do pronto-socorro, até mesmo o próprio paciente pode fazer emissão do CAT. A gente nunca vai esquecer de fazer o SINAM, notificar o caso para as autoridades sanitárias através do SINAM, do sistema de vigilância, em até 24 horas. Se houve óbito por conta, se houve óbito com nexo ocupacional, a gente tem que fazer essa notificação imediatamente. A única exceção para isso são os acidentes de trabalho biológicos que a gente precisa notificar semanalmente, tá certo? Além disso, promover mudança no ambiente de trabalho, tá certo? E afastar esse paciente à exposição do trabalho. Então, eu identifiquei que aquela cadeira que ele está utilizando não é a ideal ergonomicamente falando. Então, esse meu paciente que está adoecido, eu afasto ele do trabalho e oriento o empregador. Olha, precisamos de cadeiras assim, assim, assado. Orientar o trabalhador sobre o agravo e riscos dessa exposição que ele está tendo e aí definir a terapêutica para esse paciente, tá certo? É isso, pessoal. Esse foi aqui o nosso Premonições Enari do pessoal da MedHit, da Preventiva, do professor Diego. Espero que tenha ajudado vocês, tenha ajudado aí a retirar as arestas que ficaram ao longo desse tempo todo, desses anos de estudos aí para a prova de residência. Muito boa sorte. Agradeço demais a atenção de todos. Até mais. Tchau, tchau.